Meus irmãos, saúdo a todos na paz do Senhor. Estamos alegres por mais uma vez Deus nos dar a oportunidade de chegarmos neste santuário para darmos a Deus o nosso culto. Atos dos Apóstolos, quem trouxe o seu exemplar da Bíblia, capítulo de número 11, seguindo do versículo de número 19. Enquanto vocês acham, eu quero louvar a Deus por mais esta oportunidade, agradecer também o nosso pastor, também o irmão e um evangelista José Domingos, que nos presenteou com esta oportunidade para falarmos com os irmãos esta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, seguindo do versículo de número 19. Os irmãos acharam? Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Preste atenção, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, chipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiel ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com alegria e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Agabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Capítulo 13, versículo 1 e 2. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orarem, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. E todos digam amém.
O livro de Atos dos Apóstolos é o livro que conta a história da igreja primitiva. Lucas, ele inicia o livro de Atos explicando para Teófilo, como ele havia escrevido o seu evangelho, que ele chama de seu primeiro tratado. Ele explica que ele escreveu o seu evangelho acerca dos trabalhos do Senhor Jesus. E ele chega a dizer que ele escreveu não somente o que o Senhor começou, mas ele explica que ele escreveu também o que o Senhor havia ensinado. Ele termina a sua explicação com Jesus no Monte das Oliveiras, sendo assunto aos céus. Dentro desta exclamação ou desta explicação, ele fala sobre uma resposta de Jesus aos seus discípulos, que foi a última explicação que o Senhor fez aos seus discípulos, já estando no Monte das Oliveiras. Os discípulos interrogam o Senhor, dizendo: é neste tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Jesus responde dizendo: não vos pertence saber o tempo e nem as estações que o Senhor estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas ide a Jerusalém e seja revestidos de poder, e ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando Jesus termina estas palavras, a Bíblia diz que ele está se elevando da terra e indo em direção do céu, voltando ao Pai. E os discípulos, quando recebem esta palavra, vê que Jesus está subindo, eles ficam atônitos. Neste momento, 2 anjos descem e diz: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que está sendo recebido no céu, um dia há de voltar, mas vai para Jerusalém. Os discípulos vão, vocês conhecem a história, oram 10 dias, os apóstolos, algumas mulheres, e no meio delas estava Maria, mãe de Jesus. Vocês conhecem o derramamento do Espírito Santo, e ali começa o desenvolver da igreja em Jerusalém. Jerusalém era uma igreja que todos gostariam de congregar nela. Jerusalém
estava a igreja avivada, uma igreja perseverante, uma igreja que a Bíblia diz que eles perseveravam na oração, que eles perseveravam na comunhão. Os crentes da igreja de Jerusalém tinham prazer de estar reunidos juntos. A igreja de Jerusalém, os crentes tinham prazer de orarem juntos. A igreja de Jerusalém, eles estavam presentes até no partir do pão. Tinha uma comunhão, uma coinonia presente entre eles. E a Bíblia diz que tudo era comum entre os membros daquela igreja. Aparentemente, uma igreja perfeita, uma igreja que todos gostariam de ser membro dela, uma igreja que era pastoreada por Tiago, irmão do Senhor Jesus. Ora, quem é que não gostaria de ser membro desta igreja? Porém, esta igreja faltava alguma coisa. Esta igreja deixava a desejar alguma coisa. Por quê? Porque tudo isto tinha dentro desta igreja, mas ela se tornou uma igreja monocultural. Uma igreja que só prezava pela cultura do seu povo. Uma igreja que só evangelizava, se preocupava com a evangelização do seu povo, com a salvação do seu povo, deixava os demais ao léu, não estava assim cumprindo com a ordem imperativa do Senhor: vá, ser-me-ei testemunha em Jerusalém, mas vocês têm que ser testemunha também em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Mas era tão bom a comunhão entre aquela igreja que eles não queriam sair dali. A comunhão era tão perfeita, a amizade entre os irmãos era tão grande, que ele dizia: aqui está bom demais, aqui nós sentimos a presença de Deus, aqui não tem disserção, aqui não tem disse-me-disse. E se alguém levantava contra, os apóstolos oravam e alguém morria, como morreu o irmão Ananias. Então aparentemente era uma igreja perfeita. Mas Jesus está lá de cima olhando, dizendo: não foi isto que eu ordenei para vocês fazerem. Não foi apenas ficar em Jerusalém. Eu quero que vocês preguem para os samaritanos. Eu quero que vocês preguem para os gregos romanos. E vocês não têm feito isto. E hoje nós passamos por uma lição. Você que não foi, perdeu. Nós passamos hoje, aprendemos sobre o primeiro mártir da igreja. E a Bíblia está dizendo que por causa de Estevão, da morte de Estevão, levantou-se uma perseguição na igreja primitiva. E os crentes começaram a espalhar-se. Filipe, um dos 7 diáconos, desce para a cidade de Samaria e começa a pregar ali. A Bíblia diz que Filipe pregou tanto e Deus abençoou tanto Samaria, que até o macumbeiro da cidade aceitou Jesus. E a Bíblia diz que Filipe pregava tanto
que havia alegria na cidade de Samaria. Deixa eu abrir um parêntese aqui para dizer para você: o missionário cheio de Deus, o missionário cheio do Espírito Santo, ele é capaz de levar alegria para uma cidade que vive debaixo de maldição. E a perseguição aumenta. Mas a Bíblia está dizendo então que os judeus começam a se espalharem. Porém, a Bíblia diz que eles saem anunciando o evangelho. Está no texto. Mas eles saíam, mesmo com a perseguição, eles saíam pregando somente para os judeus. Mas aí tem os judeus africanos no meio deles, que foi pego pelo Espírito Santo, e eles resolveram chegar na cidade de Antioquia, a terceira maior cidade do Império Romano, a capital da Síria. Antioquia, uma cidade com aproximadamente 500 mil habitantes. Agora, os africanos chegam nessa cidade e começam a dizer: ei, aquele Jesus que foi crucificado lá no Monte Caveira em Jerusalém, ele ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. Ele batiza com o Espírito Santo, ele cura os enfermos, ele tem uma promessa que vai voltar, aleluia! E o povo de Antioquia creram nesta mensagem e começaram a aceitar a Jesus como Salvador. Dentro de poucos dias, a igreja de Antioquia, ela se transforma em uma igreja referência como missionária. Uma igreja que não foi fundada pelos apóstolos, uma igreja que não estava dentro dos planos apostólicos para a evangelização naquela época. Os homens não estavam com o olhar, com a mente voltada para Antioquia, mas Antioquia estava debaixo do olhar de Deus, e Deus estava dizendo: eu vou incendiar Antioquia, eu vou salvar este povo, e eles vão ser para mim um referencial na terra. E Antioquia começa a crescer, o evangelho começa a crescer em Antioquia. Aquela igreja passa a ser um referencial missionário. E aí você pode me perguntar, irmão Joilson, quais são as características, ou quais são os referenciais de uma igreja missionária? Por que é que uma igreja missionária cresce enquanto as demais não crescem tanto? Por que é que uma igreja missionária ela é mais abençoada do que as demais? Porque a Bíblia está dizendo aqui que enquanto aqueles homens pregavam, a mão de Deus estava com eles. O primeiro referencial para uma igreja missionária crescer é que a mão de Deus está com ela. Pode ter perseguição, sim. Pode ter calúnia, sim. Pode ter chicote, sim. Mas a mão de Deus está sobre ela. E aonde aqueles homens iam, a mão de Deus estava sobre eles. Quando eles empunhavam a mão sobre alguém enfermo, a Deus vinha com a sua mão e curava. Então o nome de Jesus começou a se espalhar.
e a fama desta igreja crescer, ultrapassar as fronteiras, chegar até Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, os apóstolos ficam sabendo e dizem: nós temos que saber como é que a obra está lá. E aí eles enviam um moço chamado Barnabé. Barnabé significa o pai da consolação. Barnabé chega em Antioquia, e quando ele chega lá, ele vê que a graça de Deus estava derramada na igreja de Antioquia. E aí, ele fica ali ensinando a igreja, ele torna-se o pastor daquela igreja. O número cresce, e ele diz: eu não posso ficar só. Tenho que buscar companheiros para me ajudar nesta obra. Então ele viaja e vai buscar Saulo e traz para a igreja de Antioquia. Saulo chega ali, debaixo da tutela de Barnabé. Eles ensinam por um ano o evangelho, a palavra de Deus naquela cidade. E a Bíblia diz que o povo aumentava porque o Espírito Santo estava naquela cidade. Mas qual é a outra característica, ou porquê que a igreja de Antioquia cresceu tanto que espantou o mundo? A Bíblia diz que naqueles dias desceu de Jerusalém uns profetas. Entre estes profetas estava um chamado Agabo. Agabo vai e diz: ei, dentro de poucos dias vai acontecer, o Império Romano vai ser abalado, o Império Romano vai ser sacudido por uma fome. E aconteceu. Agora a igreja de Jerusalém, a igreja da Judeia, que outrora não tinha enviado antes alguém para pregar naquela cidade, agora Antioquia vai fazer coletas entre os seus membros para enviar para a Judeia. Esta é outra característica da igreja missionária. Ela é uma igreja generosa. Ela se preocupa com a situação dos seus irmãos. A igreja missionária, ela cresce porque não é uma igreja egoísta. A igreja missionária, ela cresce porque ela tem o coração de Deus. Qual é a outra característica da igreja missionária e por que ela cresce? A Bíblia diz que em Antioquia, foi lá naquela igreja que pela primeira vez os crentes foram chamados de cristão. O que é isto, irmão Joilson? O que é que a palavra está dizendo cristão aqui? O que ela quer nos ensinar? A palavra cristão quer dizer aquele que se parece com Cristo. Cristão é isto, aquele que se parece com Cristo. A igreja de Antioquia crescia porque quando olhava para os seus membros, todo membro parecia com Jesus. Cada membro da igreja de Antioquia, quando ele ia passando, a sua aparência denunciava ele. Quando eu estou lendo esse texto, eu me lembro do que Jesus disse:
Certa época, Lucas capítulo de número 9. Jesus tem que ir para Jerusalém. E quando ele precisa ir, ele tem que passar por Samaria. Ele envia mensageiro para pedir permissão aos moradores para passar por ali. Aí a Bíblia diz assim, que eles não permitiram Jesus passar por Samaria, porque a sua aparência dizia que ele ia para Jerusalém. Ei, aleluia! O cristão, a sua aparência denuncia ele, diz: ei, você parece com Cristo, você parece que está indo para Jerusalém. Qual é a outra característica da igreja missionária? Capítulo de número 13. Havia em Antioquia profetas e doutores. Ei, a igreja missionária, ela tem profeta dentro dela. Deus fala através do seu povo. Para finalizarmos, porque é que a igreja de Antioquia crescia e era admirada por todos. Esta igreja passou a ser tão boa, esta igreja passou a ser admirada por todos, a ponto do Espírito Santo dizer: esta igreja é tão boa que eu vou congregar nela também. O Espírito Santo habitava dentro da igreja de Antioquia. Ele não somente habitava, ele tinha voz ativa, ele falava e os apóstolos obedeciam à voz do Espírito. A ponto do Espírito Santo dizer, enquanto os doutores, profetas estavam orando, o Espírito Santo diz: ei, separa Saulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. O Espírito Santo não só habitava na igreja, mas ele mandava naquela igreja também. O Espírito Santo mandava nos crentes ali, ele falava e os crentes obedeciam. Aí eles separam Saulo e Barnabé. Detalhe, o Espírito diz assim: separa eles para a obra que eu tenho chamado. Tem muitas pessoas que querem ir para a obra. Tem muitas pessoas que até têm o chamado de Deus, mas não quer ir dentro da área que o Espírito lhe chamou. Tem muitas pessoas que não têm sucesso porque está no lugar errado. O Espírito está dizendo: para a obra que eu vos tenho chamado. E eu quero lhe dizer nesta noite, em que obra o Espírito lhe chamou? Qual foi a obra que o Espírito lhe chamou? O Espírito Santo está nesta noite dizendo: ei, eu estou no meio do santuário, eu estou separando pessoas aqui para a obra, mas faça a obra que eu tenho chamado. Se o Senhor te chamou para cantar, então canta. Se o Senhor te chamou para servir, então serve. Se o Senhor te chamou para profetizar, profetiza. Se o Senhor te chamou para liderar, lidere. Mas faça a obra que o Espírito Santo te chamou. Oh, aleluia, aleluia. E Deus nesta noite está passando dentro desta igreja, e Ele está dizendo: eu tenho um chamado para você.
Eu tenho um chamado para você. Eu estou querendo te chamar. Eu tenho uma obra para você realizar. Aí a pessoa diz: ah, Senhor, eu quero fazer a obra, mas eu quero só no púlpito. Eu quero fazer a obra, mas eu não quero a porta. Eu quero fazer a obra, mas eu não quero a porta dos hospitais. Eu quero fazer a obra, mas eu não quero ir aonde não ser visto. Eu quero estar por cima, mas o Espírito está dizendo: ei, para a obra que eu tenho chamado. Talvez a obra que o Espírito Santo tem para você não é o púlpito desta igreja. Talvez a obra que o Espírito Santo tem para você é nos valados. Talvez a obra que o Espírito Santo tem para você é nos becos, é nas bocas de fumo. Faça a obra que o Espírito Santo lhe chamar. Vamos estar de pé em nome de Jesus. Quantos nesta noite, aleluia, que ouviu a mensagem da palavra de Deus e quer que o Espírito Santo faça uma chamada para você? Você que nesta noite ouviu e você congrega, você faz parte de uma igreja missionária. Você faz parte de uma igreja que ama as almas. E você está dizendo: eu quero fazer parte desta obra. Eu ainda não sei qual é a obra que o Senhor tem para mim, mas o Espírito Santo está dizendo: hoje eu vou te revelar. Hoje eu coloco no teu coração o que eu quero que você faça. Aleluia. Quem quer nesta noite descobrir o chamado de Deus na sua vida? Levante a mão, deixa eu ver. O Espírito Santo nesta noite desce mais um pouco a sua glória. Oh, Espírito Santo, confirma a tua obra, confirma o teu chamado. Aleluia. Você que tem chamada de Deus e quer que o Espírito te revele esta noite, eu convido você diante do altar agora em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo, nesse domingo de culto de missões, está separando vidas. Está separando vidas. Ei, o Espírito está dizendo: eu estou separando pessoas aqui dentro, e depois deste dia arderá no seu ser a chama de levar a palavra de Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Separe para mim, para a obra que eu tenho mandado. Ei, oh meu Deus, eu sinto Jesus aqui. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Irmão Joilson, aonde é que eu vou pregar? A Bíblia diz que Filipe estava pregando em Samaria. Ele tornou-se o pastor de Samaria. Uma grande cidade, uma grande igreja. De repente o Espírito Santo chega e diz: Filipe, vai para a cidade, a estrada que está no deserto. Filipe não pensou duas vezes, foi para lá. Lá não tinha ninguém. De repente, lá vem uma carruagem com um negro dentro. O Espírito Santo diz: acompanhe a carruagem. Aleluia, ele está lendo. Aí o Espírito diz: começa. Pergunta para ele se ele entende o que está lendo. Ele diz: não estou entendendo. Começou um diálogo. Aí ele já sobe aqui e me explica por que Jesus fez isto. Fez Filipe sair de uma grande igreja. Porque para Jesus, onde tem um coração faminto, aí tem um
campo missionário. Vou falar de novo. Para Jesus, aonde tem um coração faminto, tem um campo missionário. Eu vou parar de falar e você vai fechar os seus olhos. Feche os seus olhos, levante a sua 1 minuto de glória. Já eu paro, pastor, já eu paro. Mas o Espírito Santo está trabalhando, está movendo aqui. Oh, aleluia, aleluia. Levante a sua mão e adore 1 minuto só de glória. 1 minuto de adoração, 1 minuto de adoração. Como a igreja está orando e os irmãos estão aqui na frente, aonde está a primeira vida para aceitar a Jesus como Salvador? Você que é um campo que precisa ser preenchido pela presença de Deus, você que precisa ter o nome escrito no livro da vida, você que precisa de salvação, eu quero perguntar: onde está a primeira vida para aceitar a Jesus? Levante a sua mão. Você que ainda não é crente, venha nesta noite aceitar a Jesus como Salvador. Você precisa de mudança na sua vida. Você precisa de salvação na sua vida. Você precisa do Espírito Santo na sua vida. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Você precisa que a mão de Deus esteja sobre você. Aonde está a primeira vida para Jesus? Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aonde está você? Venha. Em nome de Jesus.